Olá, estamos começando o 20º programa da série Paulo Freire na Escola da Vida, completando, portanto, essa série de 20 vídeos. Ela foi precedida da série Paulo Freire Vivo, que são 30 vídeos. Então, ao completar o 20º vídeo dessa segunda série, vamos ter disponível para todos e todas 50 vídeos sobre Paulo Freire. E isso é um trabalho que a gente faz pensando muito nas pessoas que cada vez mais se interessam, estudam e praticam a obra do Paulo Freire. Eu chamei, então, esse programa de Tempos do Paulo Freire, os vários tempos que compõem a sua vida, e começo pelo seu nascimento, 1921, lembrando que, ao mesmo tempo, vai se criando uma geração, né, que nasce nos anos 20, e eu poderia citar pelo menos 3 ícones dessa geração, não é, que tem o Paulo Freire como um dos integrantes, como, por exemplo, o paraibano Celso Furtado, que foi muito importante, não é? O poeta João Cabral de Melo Neto e também um grande incentivador e prático da cultura pernambucana, nordestina, brasileira, que foi o Ariano Suassuna, que é de 1927. Perceba, então, que o Paulo Freire nasce num tempo especial, e é um tempo especial do Brasil também, os anos 20, que começam a desenrolar cada vez mais um país que começa a pensar por si próprio, a pensar nas suas soluções próprias, e vai formando, então, uma geração muito importante como essa que eu citei, né? Mas, para localizar esses tempos do Paulo Freire, eu fiz umas 5 divisões, e a primeira que vai de 1921, o seu nascimento, até 1946, 47, quando o Paulo Freire assume a educação do SESI de Pernambuco e começa esse trabalho que é tão importante, que ele mesmo disse que depois vai desaguar nos seus escritos, como, por exemplo, na pedagogia do oprimido, né? Então, durante um tempo, o Paulo Freire é professor de português, depois ele vai fazer direito enquanto tá nesse trabalho, se forma advogado, mas nunca exerceu efetivamente a profissão, e, no fim, vai se dedicar à educação, né? Vai se dedicar a essa coisa que o notabilizou a partir do mundo. O segundo tempo do Paulo Freire é que vai desses anos 40, do final dos anos 40, até o golpe militar de 64, e nesse intervalo, além do trabalho no SESI de Pernambuco, Paulo Freire se aproxima da universidade, vai trabalhar na Universidade do Recife para fazer o concurso da Universidade do Recife. Faz uma tese chamada Educação e Atualidade Brasileira, já estamos aí em 59, e nos primeiros anos dos anos 60, trabalha, coordena o Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, e com uma equipe desse Serviço de Extensão Cultural e outros colegas da Universidade do Recife, que hoje é a Federal de Pernambuco, não é? Pensam o que foi chamado de Sistema Paulo Freire de Educação, e dentro dele o que foi conhecido, tão conhecido no mundo todo, como Método Paulo Freire de Alfabetização. Isso é importante, mas é claro que você entende que é uma parte do trabalho do Paulo Freire, não é? O Paulo Freire, então, quando é chamado para coordenar o Plano Nacional de Alfabetização do governo federal, é nesse tempo que vem o golpe militar de 1º de abril de 64, e o Paulo Freire é preso, é interrogado, é submetido a inquéritos policiais militares nesse sentido, um da universidade e outro mais geral, né? E em 64 ele parte para o seu exílio, né? Inaugurando um outro tempo. Eu falei de um primeiro tempo que vai de 21 a 46, 47, depois um tempo que vai de 47 a 64, e agora ele está inaugurando um novo tempo, que ele não estava pensando que fosse tão longo, mas é um tempo, então, que vai de 64 até 1980, 79, 80, quando ele, então, passa 16 anos no exílio, primeiro num tempo na América Latina, especialmente no Chile,
quase um ano na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, na América do Norte, depois parte para a Europa e vai coordenar várias ações e vai integrar o Conselho Mundial das Igrejas, que é um ponto que vocês sabem, a gente já trabalhou anteriormente, de muita ênfase, de muita referência para o Paulo Freire. Esses 16 anos de exílio, ele projeta a sua obra para o mundo todo, especialmente a partir do Conselho Mundial das Igrejas. Nesse tempo, forma uma equipe, coordena uma equipe que é do Instituto de Ação Cultural, o IDAC, não é? São convidados, e o Paulo Freire coordenando para trabalhar em países de língua portuguesa, recém-libertos na África. Então, esse trabalho compõe os anos 70. Como eu disse, esse é um terceiro tempo do Paulo Freire, que vai, então, de 64 até 79, 80. Nesse tempo, a ditadura proclama a sua anistia, ele pode voltar para o Brasil e, mais uma vez, um novo tempo do Paulo Freire. Veja só como é importante isso, né? A partir dos anos 80, então, ele volta para o Brasil e inaugura um quarto tempo, que eu chamo um quarto tempo, né? Que vai até o seu falecimento em 1997. Né? São tempos diferentes, são contextos diferentes, são momentos que a prática do Paulo Freire constrói a sua teoria de maneira progressiva, isso é muito importante, depois nós vamos mais uma vez recordar isso, porque já trabalhamos em outros programas. Então, esse quarto tempo que eu chamei vai da volta dele ao Brasil, segundo ele, para reaprender o Brasil, até o seu falecimento em 97. E um quinto tempo, que é o tempo de hoje, após a sua passagem, que vai de 1997 até os nossos dias. E, com isso, se constrói um imenso legado freiriano que se espalha pelo mundo, em vários continentes, na grande parte do planeta Terra, influenciando educadores, influenciando educadoras, influenciando a prática educativa, influenciando a teoria da educação, a pedagogia, como poucos fizeram. Não é o único, claro, mas como poucos fizeram. O Paulo Freire tem, então, um legado importante, um legado que hoje continua a impactar e, posso até dizer, pensando no Brasil, a incomodar muita gente, justamente pelos seus valores, pelas suas defesas, pelas suas teses, pelas suas perguntas, como dissemos no programa anterior. Mas veja só, paralelo não, mergulhado nesses tempos, nesses contextos do Paulo Freire, a gente entende, então, como é que a sua obra vai sendo escrita, como é que a sua obra, que constitui esse legado prático e teórico, vai sendo forjada ao longo desses períodos. E é importante entender cada um desses períodos, porque cada um desses períodos, cada um desses tempos do Paulo Freire vão progressivamente construindo o seu legado e construindo o que ele deixou escrito, não só individualmente, mas escrito com outras pessoas, outros pensadores. Você sabe que o Paulo Freire tem uma série de livros que a gente pode chamar de livros dialógicos, que a gente já comentou anteriormente. Num outro programa anterior, eu falava sobre os blocos de escritos do Paulo Freire, e esses blocos de escritos vão sendo constituídos justamente nesses tempos que eu coloco, né, nessa divisão da vida do Paulo Freire. Por que isso é importante? Primeiro, voltando a insistir nisso, porque a sua obra não se separa da sua vida, do seu contexto prático, da sua inserção nos vários lugares por onde passou. No Brasil, particularmente no Nordeste, depois de todo o território nacional, depois no Chile, na América Latina, depois na Europa, depois na África, né, depois da sua volta ao Brasil. Então, cada um desses movimentos da vida do Paulo Freire, que foi uma vida muito intensa, ao todo 75 anos, né, e se você pensar direito, cada tempo desse é um tempo que marca,
não é, a inserção do Paulo Freire nos vários contextos e, por tabela ou por consequência, marca a sua obra. Não é? Num programa anterior, eu citei, inclusive, palavras dele que dizia que o seu trabalho no SESI de Pernambuco resultou em toda a sua produção inicial, não é? E resultou tanto em Educação e Atualidade Brasileira, sua tese de entrada na Universidade do Recife, depois se desdobrando em Educação como Prática da Liberdade e chegando à Pedagogia do Oprimido. Ele gostava de insistir nisso, né? E às vezes tem muita gente que deixa isso de fora. Eu coloco isso também, que em cima dessas divisões, essas divisões não são estanques no sentido de que uma acaba e é definitivo, elas são intimamente sequenciais, ligadas, progressivas, assim como a sua obra. Não é? Assim como didaticamente a gente divide a sua obra em blocos descritos, não é? Só para recordar o que eu disse, o primeiro bloco descrito, a meu ver, é constituído de educação como atualidade brasileira, educação como prática da liberdade, pedagogia do oprimido, ação cultural para a liberdade, vários livros, né? Assim como a produção dos anos 70 já mostra uma outra configuração, inclusive teórica, pela influência que ele vai recebendo e vai dialogando, etc. Os anos 80 já mostram vários livros dialógicos, quer dizer, a sua ideia básica de compor o seu pensamento através do diálogo com outros pensadores, isso é muito significativo, a gente já destacou, por exemplo, Pedagogia, Diálogo e Conflito, por uma pedagogia da pergunta, Medo e Ousadia, o cotidiano do professor, como livros muito significativos desse tempo, a partir especialmente dos anos 80. Depois você tem uma obra, vários livros nos anos 90, que são muito importantes, não é? Política e Educação, Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Autonomia, enfim, esses vários períodos, esses vários tempos, esses vários contextos vão mostrando também tempos da sua obra, tempos dos seus escritos, tempos da sua influência que vai desaguar a partir do fim do século passado, após o seu falecimento, num amplo legado prático e teórico de experimentações, de práticas e de teoria que hoje continua a reverberar pelos vários continentes da Terra, inclusive fazendo com que muitas pessoas atualizem o seu legado, ou, como dizem outros, reinventem o seu legado, não é? Adicionem várias perspectivas, inclusive temáticas, ao seu legado, para que isso tenha uma continuidade, não é? E quando a gente chega no final, pensando agora no 2021, no presente, né, na comemoração dos 100 anos do seu nascimento, a gente enxerga uma obra de futuro, não é? Uma obra que tem todo um passado construído a partir desses contextos que eu chamo sempre a atenção, a partir desses tempos diferentes que eu fiz essa divisão, mas que chega em 2021 não como uma coisa do passado morto, mas, ao contrário, uma projeção, uma perspectiva para o futuro. Né? No programa anterior, nos vários programas dessa série, que agora se completa com esse 20º vídeo, a gente procurou demonstrar a atualidade do Paulo Freire, a pertinência das suas ideias e, mais do que isso, o progresso dela nos vários períodos, né? E o apontamento que ela traz para o futuro da educação, especialmente nesse século tão difícil como é o século XXI, pelo que a gente está passando. Eu, nesse final, quero agradecer muito às pessoas que acompanham esses vídeos, quero agradecer muito tanto a equipe da TV da Universidade Federal da Paraíba como do Instituto Paulo Freire. Queria especialmente agradecer ao professor Paulo Padilha, ao Plínio, ao Bernardo e às pessoas que nos ajudaram tanto a fazer essa série, sem as quais, claro, que ela não existiria.
Especialmente quero agradecer as pessoas que acompanham isso, espero que ela tenha sido útil para que cada vez mais se estude o Paulo Freire. Como sempre eu repito, essa série é mais um convite para se estudar o Paulo Freire, para se vivenciar o Paulo Freire numa prática cada vez mais importante. Eu agradeço muito e espero reencontrá-los em outras oportunidades. Muito obrigado.